Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou estar ensinando vocês a criar uma família de caixa de drenagem e caixa de inspeção com o parâmetro de profundidade ajustável. Primeiramente a gente vai começar vindo aqui em arquivo, novo, família. A gente vai criar uma família nova. Vamos criar um modelo genérico, tá? Um modelo genérico métrico. Abrir. Beleza? Aqui no nível de referência a gente vai começar a construção dessa nossa caixa. Eu vou fazer aqui uma caixa de concreto feita de tubo de concreto, tá? Que a gente tem utilizado bastante hoje em dia. E ela vai ter duas tampas que a gente vai especificar na nossa família. Uma tampa ela vai servir para a caixa de inspeção e a outra tampa para a caixa de drenagem, que vai ser uma caixa com grelha, tá? Então, primeiramente, vamos começar construindo a nossa tampa da caixa de inspeção. Então, vou fazer aqui, como ela vai ser de tubo, ela vai ser circular. Vou fazer ela com um diâmetro de 60 centímetros. No caso aqui está em milímetros, então vai ter um raio de 300 milímetros. Beleza. E as nossas caixas de inspeção, ela também geralmente tem dois furinhos aqui, tá? Eu vou aqui nessa família mesmo, nessa extrusão, eu já vou indicar esses dois furinhos. Vou criar um furinho aqui só para a gente representar. Quando vocês forem fazer a família de vocês, vocês podem seguir conforme o catálogo que vocês tiverem ou para os padrões da empresa de vocês, tá? Aqui vamos. Aqui tá a nossa caixa. Eu vou dar um OK. Ele vai criar essa extrusão. Eu vou vir aqui na elevação, parte frontal. Tá? Ele criou pra gente aqui com uma espessura de 250 milímetros, ou 25 centímetros, é muita coisa. Vou deixar a espessura dessa tampa aqui para baixo, tá? Para a nossa face superior ficar alinhada com esse nível de referência. Para, por exemplo, quando a gente for indicar que a nossa caixa está no nível 0, a tampa dela estiver no nível 0, para a gente poder depois criar a nossa anotação que vai indicar se é uma cota de topo, uma cota de fundo e a profundidade da nossa caixa, tá? Eu vou deixar aqui com 2,5 cm, tá? E essa aqui vai ser a tampa da nossa caixa. Vou voltar aqui no nível de referência e vou criar o corpo da nossa caixa. Vou aqui em criar, extrusão. Então aqui vai ser um tubo de concreto, então eu vou ter um vazio no meio, então vai ser um raio que vai ser o nosso diâmetro interno, né? E vou criar mais um que vai ser o nosso externo. Vou criar aqui com mais ou menos 10 milímetros de espessura. Vou dar um OK. Ele vai criar aqui de novo. Vou jogar isso aqui lá para baixo, tá? Tá, o que eu preciso parametrizar? Preciso parametrizar essa cota que vai aqui do nível de referência até aqui o fundo da nossa caixa. Vou dar um comando DI, ou eu posso vir aqui em anotar cota alinhada, tá? Seleciono a face superior, seleciono o fundo da caixa. Beleza, dou um clique na cota e venho aqui em modificar cotas, criar parâmetro. Tá? Vou criar aqui um parâmetro que vai se chamar profundidade da caixa. Tá? Vai ser um parâmetro de instância. Para cada caixa que a gente colocar no nosso modelo, ter a sua própria profundidade. Vou vir aqui em instância. Beleza, o parâmetro de grupo está configurado corretamente. Dou um OK. Então aqui ele criou a nossa instância. Vou carregar essa família no projeto para a gente já ir se familiarizando com ela. Como eu tenho uma folha aqui, ele não carregou. Ele carregou, só que não apareceu para mim na minha seleção. Vou vir aqui em arquitetura, componente. Tá? Aqui, ó. Ele criou com o nome de família 2. Depois a gente pode estar alterando esse nome. Então eu venho aqui, faço o lançamento da minha família, vou dar um BX aqui só para a gente ver a profundidade dela aumentando conforme o parâmetro que a gente criou. Então o parâmetro está aqui, profundidade, se eu colocar 40 ele aumenta, se eu botar 60 ele vai aumentando conforme os valores que a gente colocar aqui. Então tá, agora a gente vai começar a ajustar a nossa caixa.
Primeiramente, a gente pode ver que a gente criou uma caixa sem fundo, tá? Então vamos voltar lá no nosso modelo e colocar um fundo para essa caixa. Lembrando que esse fundo ele vai ter que estar parametrizado, né? Porque não adianta a gente descer a profundidade da nossa caixa e o fundo ficar lá em cima. Então eu vou vir aqui no 3D do modelo, tá? Porque eu acredito que seja a forma mais fácil de mostrar o que eu estou fazendo. Vou vir aqui em criar, extrusão. E na hora de criar o fundo, eu vou vir aqui em definir e selecionar um plano. Vou selecionar aqui o fundo da nossa caixa, porque toda vez que essa espessura, essa profundidade aumentar ou diminuir, o nosso fundo vai seguir esse plano de referência. Beleza, seleciono aqui. Eu vou criar uma linha de referência aqui do meio, só para a gente se referenciar. Tá? Vou criar aqui, mesma espessura, mesmo raio da espessura final que a gente utilizou. Vou apagar essa linha. Tá? E aqui ó, eu vou deixar com... Vou abrir aqui na parte frontal. Vou deixar com a mesma espessura que a gente definiu antes, que vai ser aqueles 2,5 cm. Tá? Então aqui eu vou carregar ali, vou substituir, só para a gente ver ela funcionando. Então agora ela criou uma tampa, um fundo na verdade, né? Que segue junto. Beleza? Então pessoal, na próxima aula eu vou ensinar vocês a criar uma tampa para caixa de drenagem e lá na edição do tipo indicar se eu quero que apareça a minha grelha ou se eu quero que apareça a minha tampa da caixa de inspeção. Tá bom, pessoal? Até a próxima aula. Olá, pessoal. No vídeo